Hey there, what's up? Sou o professor Eduardo Batazzi e hoje eu estou aqui para te ensinar como usar as tag questions em inglês. Tag questions são perguntas que a gente vai utilizar para confirmar informação, ok? São afirmações ou negações que vêm seguida por um auxiliar, ok? Que vai ser de acordo com a sentença que foi utilizada para confirmar uma informação. Então elas são sempre utilizadas com auxiliares ou verbos modais mais os pronomes. Como assim? Vamos facilitar isso daqui para vocês entenderem melhor. Então vamos pensar nessa frase aqui, ó. They like soccer. They like soccer. Eles gostam de futebol. Se eu quero transformar isso numa pergunta, eu vou falar they like soccer. Don't they? They like soccer. Don't they? Eles gostam de futebol. Não gostam? Então, nesse caso, reparem que a gente está focando no verbo like, que estava no presente, né? Por isso eu estou utilizando o don't aqui. E they, porque eu estou me referindo a eles, alright? Podia ser também uma sentença na negação, que se torna daí afirmativa. For example, na negação, she doesn't play the flute. Ela não toca a flauta. Does she? She doesn't play the flute. Does she? Right? She doesn't play the flute. Does she? Então aqui eu tenho uma frase também no presente, só que na negativa. Então reparem que esse doesn't vira does aqui. O que é positivo vira negativo e o que é negativo vira positivo. Nesse caso eu estou respeitando o tempo da frase, ok? Então a conjugação sempre vai se dar de acordo com o tempo da frase. Vamos ver um exemplo no passado. We went there. We went there last year. We went there last year. Nós fomos lá o ano passado. Didn't we? Didn't we? Ok? Então nós fomos lá o ano passado. Didn't we? Não fomos? Nesse caso eu estou usando didn't porque o meu verbo está conjugado no passado. Como a primeira sentença estava na afirmação, eu tenho que vir agora com uma frase negativa. Um auxiliar na negativa e repetir o pronome. Ok? Um outro exemplo. The party wasn't good. The party wasn't good. A festa não estava boa. Was it? Was it? The party wasn't good, was it? A festa não estava boa. Tava? Então, nesse caso, eu estou utilizando o verbo to be no passado, wasn't, right? Ele tem uma afirmação que é was, e nesse caso, the party é o equivalente a it, que seria o pronome correspondente, ok? Então, reparem que eu tenho negação seguido por afirmação, né? E daí isso forma uma pergunta para eu confirmar uma ação. Um outro exemplo seria utilizando em tempos verbais compostos. For example, he's been there before. He's been there before, hasn't he? He's been there before, hasn't he? Ou seja, ele já esteve lá antes. Não esteve? Então, nesse caso, eu tenho uma frase na afirmação, utilizo o mesmo auxiliar na negação. Eu sei que aqui está abreviado has, porque o próximo verbo, esse been, está no particípio, ok? Não é has aqui só de presente, mas esse has been é aquele tempo que a gente chama de present perfect, de presente perfeito. Então, nesse caso, a gente vai falar hasn't he. Um outro exemplo. They hadn't broken the vase. They hadn't broken the vase. Eles não tinham quebrado o vaso. Had they? Had they? Right? Aqui eu posso colocar, por exemplo, the kids. The kids hadn't broken the vase. Had they? As crianças não tinham quebrado o vaso. Tinham? Right? Então aqui eu tenho a ideia de past perfect, ok? Hadn't broken. E eu venho utilizando o mesmo auxiliar, só que na positiva. Alright? Também é muito comum a gente utilizar as tag questions com os modal verbs. For example, she should study more. She should study more. Ela deveria estudar mais.
Shouldn't she? Shouldn't she? Ou seja, não deveria, ok? Nesse caso, você não pode traduzir o shouldn't she com não deveria ela. Vai significar não deveria, ok? Então, should é o modal verb que a gente está olhando para colocar a tag question no final. Shouldn't she? Right? Fine. Um outro exemplo. He can draw. He can draw or he can't draw, right? Can he? He can draw. Can he? Ele não consegue, ele não pode desenhar. Can he? Right? Então aqui a gente tem um exemplo com can. E nesse caso a gente podia utilizar should, can, could, might, ok? Ficaria toda dessa forma. Agora a gente tem também algumas exceções para tag questions, ok? Essas abaixo então são exceções. For example, I'm right. I'm right. Eu estou certo. Olha como fica a tag question nesse caso. Aren't I? Aren't I? Então, quando você utiliza o I'm, a tag question vai ser diferente. Vai ficar aren't I? I'm right. Aren't I? Isso só acontece nesse caso, porque repare que se eu fosse utilizar uma tag question normal, I'm not late. Eu não estou atrasado. Am I? I'm not late. Am I? Então, nesse caso, eu teria uma tag question na negação. Eu não estou, né? Am I? Porém, se essa tag question está na positiva, I am, nesse caso, sempre que falar I am ou I'm, a tag question vai ser aren't I, ok? Fine. Excuse me. Uma outra exceção para tag question seria quando você utiliza o let's. Let's swim today. Let's swim today. Ou seja, vamos nadar hoje. A tag question para let's sempre vai ser shall we, ok? Sempre. Então, let's swim today. Shall we? Let's go to the club. Shall we? Let's study more. Shall we? Então, esse é um caso especial tag question, ok? Um outro caso de exceção tag question vai ser quando eu utilizar uma sentença no imperativo, ok? Ou seja, fazendo um pedido ou dando uma ordem. Close the door. Então, fecha a porta. Isso vai depender muito do meu tom, porque se eu tiver falando pedindo alguma coisa educadamente, eu vou falar assim, ó. Close the door. Can you? Close the door. Can you? Close the door. Can you? Open the window. Can you? Right? Então, nesse caso, como eu tô pedindo algo, ok? Eu vou utilizar o can you. No entanto, se eu digo close the door now. Close the door now. Will you? Will you? Close the door now. Will you? Nesse caso, eu vou usar will you, porque eu também tenho uma sentença no imperativo, né? No entanto, eu não estou pedindo nada. Eu estou dando uma ordem. Então, quando você quer ser um pouquinho mais assertivo nisso, você vai utilizar o will you. Be quiet, will you? Right? Então, é assim que a gente utiliza a tag question em inglês. Alright? Espero que esse vídeo tenha sido útil e que tenha te ajudado a utilizar essas tag questions. They're really important, after all, aren't they? Se você gostou do vídeo, peço para você deixar o seu like, ok? Algum comentário, caso você tenha alguma dúvida. E não se esqueça de se inscrever, ok? Me seguir no Instagram ou se inscrever no canal do YouTube para receber esse e outros conteúdos, alright? Hope you have a great day, okay? And see you next time.